Sejam bem-vindos e bem-vindas. Este é o Discodécadas, um mesa-cast que une história e música. Eu sou a Isabela Machado, estudante de jornalismo e idealizadora deste projeto. Aqui nós vamos recordar os últimos 120 anos de história da música, explorando o surgimento e a ascensão dos principais gêneros musicais que conquistaram o Brasil e o mundo. Neste segundo episódio, embarcamos em uma empolgante jornada rumo às décadas de 1920 a 1940, quando o talento musical negro deu origem a dois estilos que moldaram a história da humanidade, que são o samba e o jazz. Ambos gêneros têm suas raízes no folclore africano, que chegou à América por meio de improvisações e arranjos amplamente apreciados pelo mundo inteiro. Para conhecermos a fundo esses ritmos musicais, conto com dois convidados especiais. Sejam bem-vindos, Luiz Manaia e Maurinho Santos, à mesa de vocês. Um prazer enorme. Prazer estar aqui. Obrigado. Bom, antes da gente começar aqui, eu vou apresentar, eu fiz uma pesquisa sobre vocês nas redes sociais, na internet, sei que vocês são bem ativos. Fiquei com medo agora. Mas aí vocês complementam as informações. Bom, Mauro Vieira dos Santos, também conhecido como Maurinho Santos, é escritor, compositor, músico e uma verdadeira enciclopédia sobre o carnaval bauruense. Já o Luiz Manaia é músico e lidera a banda Halos Jazz Bebop Session, admirável baterista e está sempre presente nas noites culturais de Bauru, inclusive hoje, né? Isso. Bom, mas pra gente começar aqui, antes de falar sobre jazz, sobre samba, eu preciso entender um pouco mais sobre a conexão de vocês com os gêneros musicais, um pouco mais sobre a história. Então, Mauro, se você quiser começar a conversar, a contar a sua história, quando começou essa sua relação com a música, e especialmente com o gênero samba. Puder contar um pouquinho pra gente? É um prazer. O samba ele veio depois, né? Eu comecei cedo ouvindo as rádios, né? E os programas de música. Então, eu ficava ouvindo as paradas de sucessos na época, Jovem Guarda, e cantava em casa. E o gosto por cantar me levou a participar de programas de calouro, na televisão, Chacrinha, Barros de Alencar. Olha só. Tive sorte de ganhar os concursos, os programas. Voltando para Bauru desses programas, eu fui chamado a trabalhar na noite, né, com os grupos musicais. Depois, posteriormente, fui para as bandas, né? E o samba veio com os carnavais, convite. Eu sempre gostei de escrever a redação. Aí eu participava da Escola de Samba Camisa 10 de Bauru, na bateria. E eu vi lá o concurso de samba enredo, me inscrevi no samba, ganhei. Foi meu primeiro samba. Foi para a Avenida, ganhei também na Avenida, né? Na época o Tamborim de Ouro. E aí não parei mais. Vem os convites, a gente vai fazendo. E até hoje você é ativo na área. Só ativo. Bom, Ralinho, a sua história com jazz, quiser contar um pouquinho pra gente quando começou a sua conexão? Olha, assim, acho que a primeira lembrança que eu tenho de ter um contato mais próximo com jazz foi através de um programa da TV Cultura chamado Café Concerto. Era um programa que o Zimbo Trio apresentava. Isso no começo da década de 80. Inclusive o Zimbo Trio é um pianista de Bauru, né, da família Godoy, o Hamilton, o Hamilson e o Adilson. São 3 irmãos bauruenses, 3 pianistas. E o Hamilton montou o Zimbo Trio na década de 60, né, que durou muito tempo, percorreram o mundo. E eles tinham esse programa na TV Cultura, Café Concerto. E eu já estava aprendendo a tocar bateria, né, que eu comecei a aprender a tocar em 1979. Então foi o meu primeiro contato com o jazz instrumental brasileiro, foi ali. Eu falei, puxa, que bacana, né? Eu vi o Rubinho tocando, coisa e tal. Porque até então eu era roqueiro, né? A gente, adolescente, molecão, a gente curtia rock. Uhum. Então foi através desse programa, assim, que eu enxerguei que existiam outras coisas legais também. Então foi o meu primeiro contato, foi ali. E dali, né, eu comecei a trabalhar com música, fiz baile muito tempo, né, banda estilado, Fredoca, com o Badê, Maurinho também participou dos grupos aí, de baile. Então a escola foi um baile.
Até final dos anos 80, 90, eu estava nos bailes da vida. Das noites até hoje, né, Halim? Sim. Aí mesmo, no começo da década de 90, que eu fui me especializar mesmo no jazz. Até em 93, a gente formou o primeiro grupo de jazz, né, da gente, que era o Sindicato do Jazz. Ah, sim. Eu mais 3, 4 amigos, músicos. Formamos o Sindicato do Jazz, que foi uma banda que durou 18 anos, sabe? A gente começou despretensiosamente e a coisa foi rolando. E aí que a gente viu que existe um mercado, né? Existe público. A gente fala, não tem público para música boa. Tem sim. Eu acho que falta chegar, falta o acesso, né? Por exemplo, muita gente fala que não gosta de jazz, porque é uma música elitizada, mas é que ele não viu de perto ainda. Ele não viu ao vivo. Quando ele vê o músico saxofonista quebrando tudo, solo de bateria, né? Porque o jazz é uma música muito verdadeira, né? Não tem jeito de você mentir no jazz. O jazz ou você toca de coração ou não adianta. Não adianta também você ter um monte de técnica, um monte de frase, mas você está também tocando friamente. O jazz ele tem que ser essa mistura do sentimento, Surgiu daí, do sentimento com a técnica. Então a gente viu que tinha público, a gente tocava e só um adendo aí, desde 2003 eu também toco com o saxofonista Derico, que é do programa do Jô, né? Então com ele a gente já percorreu assim, nossa, o Brasil todo, em cidadezinhas pequenininhas, em praça pública, aí a gente pensa, caramba, será que vai agradar, né, mano? Porque o pessoal vai para ver o Derico, né? O cara global, ficou 25 anos no programa, eles vão para ver o Derico. Aí, puxa, aí a gente às vezes acaba o show, a gente desce lá, aquelas pessoas humildes falam, nossa, é isso que é jazz? Pô, então eu gosto. Olha, sabe? Então, eu acho que é o acesso, cara. Eu acho que não tem nada de ser uma música elitizada e tal, porque é isso. Então, a partir de 93, a gente com o Sindicato do Jazz, também em 93, 94, eu fui convidado pelo Maestro Boadê para integrar a Bauru Jazz Band, que aí já era uma banda maior, cheia de metais, trombone, sax, trompete, vozes. Foi ali que eu aprendi a colocar a bateria junto com a metaleira, né? Os ataques e tal. Ali foi uma grande escola para mim também. A gente gravou um disco em 95 lindo da Bauru Jazz Band, que ficou para a história. E é isso aí, desde essa época eu não parei mais, comecei a pesquisar profundamente, né? E porque o jazz também não é só uma música, é um ativismo, né? O jazz tem uma história de ativismo muito grande, muito antiga. Acho que é o mais antigo, né, movimento ativista do mundo aí contra o racismo, o preconceito. Então eu acho que além de você tocar, você também tem que pesquisar o lado social do jazz, né? Com Porque certeza. ele tem um lado social muito grande, ele carrega muita coisa social aí por trás. E daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Legal. Mas antes, para deixar claro aqui para quem nos escuta, nos acompanha aqui nas redes sociais, queria saber quais instrumentos que vocês tocam, né? Ou quais bandas vocês participam, grupos... Enfim, conta um pouquinho mais sobre essa participação na música bauruense que acontece hoje em dia, né? Que vocês participam hoje em dia. Uhum. Vai lá, Mauro. Eu, falando em instrumento, o meu mais foi percussão, né? Que eu sempre fui o crooner, né? Cantava. E nas horas que estava a apresentação dos instrumentos, música instrumental, eu ia fazer percussão. Tumbadora, um surdo, pandeiro, um chacoalho, então essas coisas aí. Então, o instrumento mais é percussão. O seu instrumento é a voz. Sempre foi a voz. E a inteligência na hora de escrever. Com certeza. Com certeza. Criatividade, né? Criatividade. Exatamente. E você? Além da bateria, já... Cara, eu só toco bateria. Eu Legal. não, assim, eu arranho... Só a bateria. Eu só toco bateria, assim. o Putz, como eu te falei, eu comecei em 79 e foi uma coisa muito engraçada, assim, o meu começo, porque eu tinha aula de educação artística na época, né? Eu Legal. acho que hoje é artes, né? Mas na minha época era educação artística. Também. E a professora ensinou, que tinha na apostila,
amarrar assim uma corda, e tinha o desenho na apostila certinho para você fazer, sabe? Uma corda e amarrar umas garrafas. E cada garrafa colocava um pouquinho de água, um pouquinho mais, um pouquinho menos, fazendo uma escala assim. Sim. E eu cheguei em casa, nossa, doido, peguei os pontos de amarrar a rede, né? Os ganchos lá da garagem, amarrei uma corda e coloquei um monte de garrafa que tinha. E ficava tocando lá aquelas garrafas. E a casa vizinha, nossa, estava alugada por uma banda chamada Século XX. E eles alugaram para ensaios, né? E o baterista ouviu. Eu ficava tocando aquilo o dia inteiro. E o baterista ouviu tocando e ficava... Aí, um certo dia, ele botou a cara lá em cima do muro. Ô, meu, você não quer aprender a tocar bateria? Sério? É. Não, vem para cá. Aí eu fui, os caras estavam ensaiando, eu tinha 11, 12 anos, né? Nossa, a hora que eu vi o ensaio, falei, os caras tocando, puta, aquele vírus entrou no sangue ali, nunca mais saiu, né? Então, eu comecei aí, mas profissionalmente, aí foi com bandas de garagem, festivais. Profissionalmente mesmo, acho que desde 84, 85, que é com carteirinha da Ordem dos Músicos, né? Nossa, que é um tempinho já, hein? Um tempinho. Tem experiência. Então é isso. Então eu fiquei na bateria, assim, me especializei nela. Um pouquinho de percussão também, mas nada sério. E é isso, baterista mesmo. E quando a gente contou aqui, né, conversou sobre essa história de vocês na música, mas eu queria saber também a conexão entre vocês e os gêneros musicais que vocês tocam, né? O que influencia, quais são as referências que vocês têm para manter vocês na música até hoje, né? Vocês participam ativamente, são engajados não só na música nacional, nesses gêneros, mas aqui em Bauru também vocês são super engajados. Eu queria saber conexão, qual a motivação para vocês se manterem nesse espaço? Pode começar, Maurinho. Então, eu já não estou tão engajado assim na música, né? Na noite como um todo, que eu já não estou atuando, né, na noite. Então, quando solicitado, eu vou lá, faço sambas enredo, participo dos concursos e tal. Até convidam eu para estar saindo, mas hoje é eu e a esposa, então já está mais acostumado a ficar em casa depois que acabaram as grandes, né, bandas, né, orquestras. Sim. Perderam espaço, né, para tecnologia. Então já não estou tão ativo. Quanto aos gêneros, quando eu comecei com o grande maestro Badê, que ele falou, eu comecei com o Fernando Machado, banda Black Som. Quando eu vim desses concursos de São Paulo que eu ganhei, o Fernando que me colocou na noite. Legal. Cheguei em casa e estava me esperando no portão de casa. Falou, Maurinho, eu vi na televisão e tal. E fui. Aí o Badê me viu cantando com ele. Estava precisando de um cantor também. Tinha perdido o Auro Mota, né? O Auro. Tinha perdido o Auro Mota, grande. Nossa. Grande cantor Auro Mota, né? E foi me assistir e falou, o Maurinho serve, se você puder me ceder. Fui com o Badê. Foi a minha sorte. Porque com o Badê eu fui obrigado a cantar tudo. Ele se apresentava em muitos lugares, né? Todas as camadas sociais. Ele falava, olha, grande professor. Você vai ter que aprender seresta, você vai ter que aprender jazz, você vai ter que aprender fox, você vai ter que aprender mambo, você vai ter que aprender... aí vai, rumbo, tem que cantar de tudo, para a gente poder trabalhar com orquestra e tudo mais e tal. E eu até meio contrariado, né? Eu gostava do samba, eu gostava mais do popular brasileiro. Cara, você se surpreende. Né? Se apaixona. Abre um leque, né? Nossa, se apaixona. Aí foi assim que eu passei a gostar de todos os gêneros musicais, né? E no samba, eu me mantive mais por causa disso, pelas composições. Então, nessa parte eu tô ativo. Agora, pra noite, cantando, já nem tanto. E agora eu fiz um samba, que eu pretendo até estar atuando, né? Vamos ver o retorno que isso vai me dar. Ele tá para sair agora para as plataformas digitais aí. Eu gravei em estúdio do Amauri. Bacana. Do Amauri lá. Acredito que ficou bom, né? Com certeza. E vamos ver que retorno ele me dá. Se ele me der retorno, vou ser obrigado a estar me apresentando. Fiz a apresentação dele, né? Há 2 semanas atrás. Eu fiz a apresentação dele num barzinho de Bauru aí. O pessoal prestigiou, casa cheia.
Então vamos ver agora como é que vai. Que retorno ele vai dar sobre isso. Legal. Mas Legal. quanto aos gêneros musicais, é isso, né? Passa pelo maestro Badê, É. que com todo o conhecimento dele, né? Criatividade, É, e um o- e grande os- compositor. E os bailes também era assim, das 11 às 4 da Das manhã. 11 às 4. Né? E então era um repertório de 60, 80 músicas. Meu Deus. Então era uma escola fantástica. O músico que passou por, eu falo, o músico que passou por bandas de baile nessa época, ele é diferenciado, sabe? Porque você tinha que colocar essas 60, 80 músicas dentro da sua cabeça de alguma forma. Então ali você aprendia todo o macete, sabe? Tudo a malandragem e aquele salão cheio de gente dançando e a coisa tinha que fluir, né, Mauro? Cara, Ah, você tem que, porque, veja bem, no caso do Kruner, né? Eu não sou um poliglota. Eu tinha que cantar inglês, francês, italiano, castelhano. E tem professores na frente, tem pessoas que então, quando você vai falar, tem que ser a pronúncia agora. Então você tinha que se dedicar, você tinha que ouvir muito, treinar muito, entendeu? Sem saber o que está cantando, mas você tinha que ver a interpretação para você fazer a expressão. E aquele, Então é e tudo era isso, aquele né? inglês embromation Mas tem que sensacional, de ser- nível. Performático, Tem que ser. né? Tanto que o professor de línguas levanta e chama você e agradece, parabeniza legal. e fala, rapaz, você fala? Não, mas tá, então é isso que... E aí você vai, né? Isso que diferencia o músico brasileiro. Esse jogo de cintura, essa coisa de se virar, sabe? E você De improvisar, de né? improvisar, isso, pô, que nem você falou, pô, tinha que cantar de tudo, né? E outra, Nossa, né? e seu cartão de visita da orquestra. Você tem que dançar conforme o ritmo. Sim, Tem sem tudo dúvida. isso, né? É toda uma estrutura É isso. corporal, Sim. vocal, interpretativa, é tudo. É como se você fosse no palco e não demonstrasse nenhum nervosismo, nenhuma ansiedade e Exatamente. mostrar sua arte, Só sendo seu apaixonado. talento. Aí você não fica nessa ansiedade porque você é apaixonado, tá fazendo o que gosta. Tá entendeu? fazendo o que gosta. E é um espaço ali, né? Que é seu. E acabava o baile, já carregava o ônibus, já ia para Exato. outra cidade, assim. Imagina você que e- você fazer uma turnê nesses anos lá atrás, em Piruacombe, subindo serra, 31 dias de dezembro, 31 Eu bailes fiquei em cidades sabendo dessa diferentes. saga de Meu vocês. Deus. Nossa, né? isso foi uma Mauro de saga. Campos. Mauro de Campos. Mauro de Campos. Era 13 dentro de uma perua Kombi de músicos, a outra perua Kombi carregada de aparelhagem, subindo serra, Não, e aquela época Cara, tinha muitas foi estradas de terra ainda, dormia em hotel encalhava. de madeira. Você dormia no hotel e acordava na rua, né? O cereja de pulga carregava você pra fora. Era complicado. É uma escola fabulosa. É muito sofrimento, mas você aprende muito Aprende, também. é. Puxa, com certeza. E a história que fica pra gente, né? Nossa, é isso Você aí. vê, chega agora, 67, batendo na porta. Aí, essa história. É isso. Nossa, isso que é. a vida interna que você tem. É por isso que eu falo passar que por o- tudo isso é muito bom. O músico bom. que passou por isso, ele é diferenciado, né? As coisas não eram tão de mão beijada como é hoje, né? A gente, para conseguir um método, ouvir uma música, um disco, a gente tinha que encomendar o disco lá na discoteca de Bauru, E a tecnologia. esperar chegar o disco, aí vinha, aí a gente chamava todos os amigos, todo mundo. Era uma coisa mais interativa a música também. A gente ouvia na sala, né? Hoje é todo mundo com seu foninho, uma coisa mais tecnologia. independente. Mas naquela época, a hora que chegava um A disco, briga com os... muitas vezes a gente chamava todo mundo, emprestava, gravava na fitinha e coisa e tal. Era uma coisa muito mais interativa. É, né? e tecnologia individualizou muito a forma como a gente consome Isso, música, Sim, né? é. Exatamente, exatamente. A gente ficou agora cada um no seu canto, Uhum. né? O celular, enfim, tem esse papel trouxe essa individualização, né? É isso aí. Mas como vocês estão contando essas histórias, eu queria que vocês contassem uma história que é muito marcante, aquela que, quando vocês estão à noite, vocês falam assim, não acredito que eu passei por isso, ou, nossa, como que eu passei, como eu sobrevivi a esse episódio. Queria que vocês contassem um episódio super marcante aqui pra gente bombar nesse MesaCast. Será que eu lembro de algum? Enquanto você lembra, eu tenho uma que não sai da minha cabeça. qual? Que já une tudo isso aí, composição, né, o cantar, né, tudo isso. E justamente numa dessas turnês aí, no Paraná. Então, naquele tempo, a gente ia subindo
indo lá para o sul, eu não lembro qual cidade, né? É lá perto de Faxinal do Céu, Jaguariúna, Laranjeiras do Sul. Eu acabei de falar que eram clubes de madeira, hotel de madeira naquela época, tudo. E goteiras, né? É muitas. Muita goteira. E você montava o repertório em cima da parada de sucessos, em cima dos temas de novela, né? Da televisão e tal. Você tá tocando aqui, São Paulo era isso e tá, né? Pra você tocar os bailes da vida. Só que você chegava lá nesses bailes de formatura, era cada dia numa cidade. Até isso eles combinavam, né? E o seu repertório não era o suficiente. Só que tinha um Badê com a gente, né? O Badê para escrever uma partitura, né? Genial. Na hora. E eu componho, né? Tem essa mania, né? De compor. Então a gente tava lá, os caras queriam dançar vaneirão, valsa. É isso que pegava lá. Você podia tocar o maior sucesso do momento e tal, ninguém se movimenta, ficava nas mesas e tudo. Você tá observando, né? Agora tocava uma valsa vienense, enchia o salão. Tocava um vaneirão, enchia o salão. O Badê falava, agora é com nós, Maurício, com nós faz. Goteira caindo lá atrás, né? No camarim nós ia lá. Passava o papel para mim e eu ia lá. Valsa. O Badê fazia... Linda, formosa, morena, não vejo longe de ti. O Badê já escrevia no livro. Eu compondo, cantando, porque eu componho com melodia, já automático, não consigo separar uma coisa da outra. O Badê já ia escrevendo e tal. Aí ele punha lá na frente. Vamos, fazíamos lá, né? Metia 2 vienenses, trazia 3. Música feita ali, no momento. E, bicho, era danado. Nossa, demais. Pá, parecia que estava ensaiado aqui num absurdo. E aí, baterista pegava o ritmo. Essas coisas, né? Do improviso, da criatividade, tudo ali junto. Isso é uma coisa de louco. Isso é gratificante, fica na gente, você fala, nossa, vencemos, vamos embora. Vencemos, vamos embora. É assim. Eu não me lembro, não, de uma coisa que... São tantas coisas, né, que a gente vai vivendo e vai... Uns improvisos, imprevistos, mas nada que marcou, não. Legal, mas é bom saber que você tem repertório aí É. pra dar e vender Nossa. das suas histórias, né? Com certeza. Jazz, né, cara? Jazz, improviso puro, né? Puro, Não tem como. Improviso puro, Sério. Mas Sim, quiser... assim, também a gente não consegue viver só do jazz, né? Eu também sempre tive minhas bandas paralelas, né? Porque também fica muito restrito, né? Mas sempre com essas bandas paralelas também, mantendo uma certa qualidade musical, né? E nunca se acomodando, né? Porque eu acho que é ruim quando o músico se acomoda, sabe? Às vezes você vê, nada conta, tem os trabalhos agora de casamento, por exemplo, né? O músico se acomoda aí, ali no casamento, toca 1h30, ganha o seu cachezinho, se acomoda, fica naquela vida. Não, poxa, vamos lá, né? Vamos fazer outras coisas, vamos estudar, vamos criar. Eu também faço casamento, mas também tenho que fazer outras coisas, então acomodar jamais, né? Eu acho legal. E tem umas coisas, né? Você falou isso sobre o cachê, sobre acomodação e tudo mais. O Duque do Pará também. Às vezes aparece... Até que foram cansando, né? Depois que parou com a banda e tudo mais. Porque meus filhos, eu criei eles com a música, né? E eu não vi, né? Não tinha final de semana, era quinta, sexta, sábado, domingo, né? E viajando, ou aqui mesmo em Bauru. Então era raramente. E nas festividades, datas festivas, final de ano, Réveillon, Carnaval, tudo que era data festiva você está fazendo para os outros. Não está em casa. Sim. E com a parada das orquestras, menos baile e tudo mais, a gente vai ficando em casa. E quando vem convite, você soma toda essa estrutura, repertório, tudo que você passou. Isso trabalha, você vê de que forma maluca que é. Aí o cara chama você para fazer um evento com ele lá em tal local e vem com aquele cachê. Você não vai tocar mais a troco de mínimo, de lanche, de lanchinho. Já foi, né? E eu tenho meus netos, aí você para e pensa e fala, poxa, agora eu tô aqui, você tem uma família para sustentar, né? Eu vou ensaiar, eu tenho um repertório, tudo uma vida,
né? Que com a vida se constrói um repertório. Claro, não é? Aí você fica pensando, você fala, é por isso que você não vai. Não vai mais. Eu conto com o retorno agora, por exemplo, quem sabe alguma coisa, aí sim compensa você ir, né? Uma motivação maior, né? Te dar uma condição melhor. Senão, não. É, claro. Né? E eu tenho 14 netos, né? Eu tô aqui agora, estão... Você viu que eu tô Eles estão no zap mandando mensagem, Agora aí até vou, o desliguei aqui. almoço de domingo vai Eu rolar. até desliguei aqui, eu falei, ó, tô assim, assim, assado, saindo daqui, já vão se preparando. Aí legal. vocês vão, tá? Mas sempre Isso tem aí. sempre tem alguém com a gente, então... Curtir a família. Família grande, então. 14 netos. Agora você estava falando um pouco, e eu acho muito interessante a gente tocar sobre essa questão do músico, às vezes, não ser conhecido como profissional, né? Que o brasileiro ainda tem essa questão, né? O músico, vamos dar aquele dinheiro mínimo porque ele é apenas um músico. Isso aconteceu muito com o samba no surgimento desse gênero, né? Lá para a década de 20, de 30, muitos músicos viviam assim, tinham empregos paralelos, né? E eu queria saber, Maurinho, sobre como que o samba, de fato, começou a se tornar um gênero nacional e gerar emprego para esses artistas aqui no Brasil. Como que o samba deixou de ser um gênero que só tocava entre ali as rodas de samba populares e passou a frequentar as rádios e ter toda uma indústria voltada para esse gênero? Eu acredito muito que foi com a mídia, né? Foi quando a mídia começou a tratar a parte cultural do samba, né? E aí foram para os programas de televisão contar a história dos grandes sambistas, aqueles lá, né? Não é verdade? Trazer toda... No rádio, né? O rádio. Isso foi estruturando com o tempo. Então eles já começaram a aparecer mais, os programas... A confecção dos programas tinha que apresentar, né, musicalmente, então começou a mostrar os artistas, os cantores de samba, os compositores. Aí o público vai assimilando, então vai popularizando mais. E a questão também, né, do preconceito, né, por vir de raízes africanas, né, o preconceito racial. Eu me lembro que era muito discriminado. Você ia fazer um samba no centro da cidade, que esse centro da cidade era Bauru. Quem vê hoje não faz a mínima ideia do que era esse centro de Bauru, o que era Bauru, né? De movimento, de pessoas, né? De bares, restaurantes, era um fluxo de pessoas no tempo da ferrovia, né? Trens de passageiros, passava tudo por aqui, né? Maior entroncamento na América rodoviário da América Latina. Uhum. Inclusive eu falo isso no meu livro, né? Faço uma grande referência sobre isso, menção. E você tocava um samba, as pessoas falavam, porque, sabe, espanta, né, as pessoas, né, do nível social mais elevado, aquele negócio todo. Então, a gente passou por tudo isso. Foi duro vencer essas barreiras, mas o que ajudou muito foi os programas, né, de rádio, de TV, que foram popularizando, foram em busca, né? Quando o samba desceu o morro, né? Quando o samba desceu o morro. Eles precisavam de conteúdo. Foram atrás de conteúdo. Né? Rádio Nacional, aquelas grandes rádios. Precisavam de conteúdo. E aí, os talentosos, né? Porque Cinelândia, né? Os filmes também começaram a contar a história. Começou falando de malandragem, né? Aí que foi, né? Valorizando realmente, né? O conhecimento, a cultura. Pixinguinha, né? Pixinguinha, que eu acho que começou tudo com Pixinguinha ali. Esses aí popularizaram mais pelo sentimento, né? Que eles colocavam muitas histórias, né? Que eles viviam, né? De relações pessoais e tudo mais. Isso criava uma conexão, né? Porque eu penso assim, o rádio é um aparelho aí que foi popularizado pelas camadas mais pobres, pelos trabalhadores brasileiros. Então, imagina, né? Esses artistas contando as suas histórias, a conexão que eles davam, né? Estabeleciam com os ouvintes, né? E isso fez com que os rádios se popularizassem, assim, esses programas musicais. Mas, mesmo assim como você pontuou, era marginalizado. Sim. Né? E os casos também de como aconteceu, eu acho que como aconteceu no jazz, aconteceu muito no samba aqui também, né?
desculpa o termo, mas os brancos, eles roubavam as músicas mesmo, né? Os caras pegavam as composições deles e assinavam um contratinho lá, e no outro dia o cara ouvia um branco cantando lá a música dele, Ao falando livro. que era Tem história. assim. Então houve muito isso também, né? Infelizmente, né? As pessoas ainda não conseguiam colocar um negro cantando ali de frente. Então eles pegavam a cultura ali e enfiavam na goela de um branco para ele cantar. E isso foi difícil, né? Quebrar O negro era uma imagem negativa, né? infelizmente, né? Para tudo, não? É. Tanto não só na música, né? Mas para todo segmento. Mais pra frente eu vou fazer essa pergunta sobre apropriação, porque eu acho que ambos os gêneros sofreram esse processo. Sim. Mas agora voltando pro jazz, eu acho que o jazz sofreu a mesma história, né? Viveu a mesma história do samba, né? Foi uma ascensão ali na década de 20, de 30. Eu queria saber, o jazz antes, né? Ele tem as suas raízes no blues, no folk, né? Se eu estiver correta na minha menção aqui. É um gênero antigo, que foi marginalizado, mas eu gostaria de saber quando que o jazz de fato começou a se popularizar e o que motivou essa popularização. Foi uma quebra de consciência, porque os Estados Unidos também foi um país extremamente racista. Contar um pouquinho. Cara, eu acho que tudo começou em New Orleans, né? Aham. New Orleans foi... Posso ler um pedacinho aqui? Claro. Eu acho um pouquinho da história, né? Uhum. Com pouco mais de 100 anos, o jazz nasceu e mantém-se como uma música libertária, criada nos Estados Unidos por negros, cujo passado, associado à escravidão, produziu um gênero altamente vinculado às questões políticos-sociais que atravessaram o século XX. Considerado marginal, mostrou-se desde o princípio sob uma perspectiva não conformista, que se consolidaria como instrumento de luta contra as desigualdades e as diversas formas de racismo. A origem do jazz remonta ao sul e o centro-oeste norte-americanos, com destaque para a cidade de Nova Orleans, né? New Orleans, onde a presença de franceses, espanhóis, ingleses, italianos e alemães, bem como uma marcante população de negros e mestiços, chamados creoles, além de eslavos, criaria um mosaico sociocultural, religioso e artístico que encontraria no jazz seu principal expoente com fortíssima influência africana, mas sem abandonar as marcas das culturas europeias deixadas ali. Com toda essa arte, o jazz não é apenas um produto e espelho do seu tempo, mas é também uma expressão artística, universal e transcendente. As culturas... a cultura e épocas, o jazz não é uma moda efêmera, é uma forma artística plena e autônoma, moderna, libertadora, inconformista. E aí, em New Orleans também, pelo esse mosaico de um monte de gente misturada, ela também teve esse... Na verdade, o jazz começou ali no ragtime, no finalzinho dos 1900. O jazz de New Orleans era tido como o primeiro estilo de jazz, mas antes dele havia o ragtime, na Sedália, estado do Missouri. É no ragtime que a música africana e a europeia se encontram pela primeira vez em pé de igualdade. A essência do ragtime já está contida em seu nome, ragtime, ou seja, tempo quebrado. Nele, diferentemente da música europeia, o ritmo dita a melodia. Até então era a melodia que ditava o ritmo. Então, pela África e os afro-americanos serem muito bons de ritmo, porque os caras, você vê, né? Não tem nem como comparar. Então, foi a primeira vez que a harmonia, a melodia europeia se encontrou mesmo com a fusão rítmica afro-americana. Foi no ragtime. E aí, você vê, os compositores gravaram seus discos de rolo, tal, que foram sumidos, só acharam depois, na década de 50, que passaram para os discos. O ragtime tem muito da antiga tradição musical europeia, que se misturou com o senso rítmico dos afro-americanos. O ragtime é branco na composição e negro na execução.
Então, aí, no começo do século XX, né, e aí começou tudo em New Orleans, na virada do século, New Orleans era um caldeirão musical de povos e culturas. A cidade viveu sob domínio de franceses, espanhóis, depois ingleses, italianos e finalmente alemães e eslavos, junto com esses escravos negros, descendentes de escravos, né? Na primeira década do século XX, para você ter uma ideia, New Orleans tinha 200 mil habitantes. Tinha 30 orquestras. Imagina, uma cidade de 200 mil habitantes, em 1905, ter 30 orquestras. Era uma coisa fantástica, né? E a cidade franco-hispânica do Delta não tinha essa tradição religiosa vitoriana, que é o caso que você me perguntou, da coisa, né, muito puritana, aquele racismo. Então, que ajudou muito não ter essa tradição religiosa vitoriana, né, e puritana, que existia nas demais cidades americanas, o que favorecia muito o intercâmbio cultural. O Dixieland é o fruto do encontro entre negros e brancos do sul dos Estados Unidos. Mas, infelizmente, na Primeira Guerra Mundial, New Orleans tornou-se uma base militar da Marinha, na Primeira Guerra. E o capitão mandou, através de um decreto oficial, fechar a Storeville, Rua dos Cabarés e Bares. Foi aí que aconteceu o primeiro êxodo musical da história. Você imagina, você pegar uma cidade com 200 mil habitantes, 30 orquestras, você montar uma base militar, pô, aí os soldados caíam na noite. Isso em 1900, Primeira Guerra, 1912, 13, 14, por aí. Ô, Raninho, você mencionou aqui, que eu acho que é importante a gente até conversar, antes, depois a gente volta aqui para os militares, que eu também tenho uma pergunta importante para fazer, mas você acha que, por exemplo, o jazz, ele foi formado por esse caldeirão cultural, Sim, de mistura de etnias, de culturas. Você acha que o jazz é uma música universal? com certeza. É uma música libertária, ela não tem preconceito de forma nenhuma. É por isso que ela está viva até hoje, entendeu? Nossa, tem um pedacinho aqui que fala certinho do que você me falou. Deixa eu ver se eu acho aqui, que é lindo de falar. Isso é muito louco, né? Porque eu vejo, por exemplo, o samba também tem raízes, tem raízes africanas, mas tem misturas de outros elementos também culturais, como questões indígenas, a cultura indígena, a cultura europeia. Mas eu vejo o samba como posso estar errada na minha colocação, mas eu vejo o samba como um símbolo nacional. Talvez isso tenha um pouco sido propagado pela imprensa, pela mídia, né? Ou não. Mas eu vejo o samba como um gênero nacional, embora ele tenha essas raízes étnicas tão misturadas. O senhor quer complementar, Maurinho? Não, é assim, culturalmente falando, da história do samba, ser ou não brasileiro, eu não me aprofundei nisso, não tenho esse conhecimento. Eu vou falar o que eu sinto. Sim, E com concordo certeza. plenamente com o que você disse, é um símbolo nacional, o samba é nacional, entendeu? Dentro dessa mistura cultural de europeus e tudo mais. Aqui no A Brasil, que história aqui é bem parecida. o país bem mais parecido. miscigenado do mundo é o Brasil. E porque a batida é africana, os tambores que vêm e tal, mas o samba é essa miscigenação toda aí. Miscigenação, É exatamente. um produto nacional, o samba concordo com você. Não sei lá, culturalmente falando, se for pesquisar o que é. Eu sinto isso também. Mas é isso. Pra mim é Porque isso. o jazz, aí se você quiser também complementar, eu vejo o jazz, ele tem essas misturas, ele tem essa marca do povo negro afro-americano, mas eu sinto que é uma música mais universal por justamente ter tantos elementos misturados ali na Totalmente música. libertária, com né? certeza. Porque até então a música era um círculo muito fechado, né? A música era aquela música europeia, né? Era a valsa, né? Era aquela coisa fechada, acadêmica, ao extremo, e de acessibilidade também muito difícil para você estudar, coisa e tal, e era coisa de elite mesmo, né? A música até então era aquela música europeia bem fechada, bem erudita mesmo, né? Eu acho que o jazz veio para abrir isso, né? O jazz, ele
Deu a liberdade de você poder, com um tambor, entrar ali e fazer sua música e cantar, e você com qualquer instrumento você podia estar dentro, sem preconceito. O cara chegava lá com um trompete, tá dentro, vamos lá, vamos lá, É o vamos lá. sentimento É mesmo o que você falou de sentimento liberdade, né? total, sentimento Eu total. existo, eu tô aqui, eu quero, Exatamente. Então, eu né? acho que foi a primeira vez que abriu mesmo a música, assim, para se popularizou a música, né? Porque então até era um circuito muito fechado, né? Muito acadêmico, muito erudito, né? Então, acho que com o jazz isso aconteceu. Então, por ele ser essa E aí, música e aí libertária, encanta, né? Aí o erudito lá que tá lá, ele desce aquele desce. mais, ele fala, não, vou lá. Exatamente. Eu vou lá nesse gueto, eu vou Foi lá, eu uma quero. grande mistura, né? Porque até tanto quanto o samba como o jazz é a mistura africana com a música europeia, né? Porque os europeus eram muito bons em melodia e harmonia, né? Nossa, eles tinham tudo. Então, mas não tinha esse ritmo, né? Esse ritmo gostoso, essa Isso. malevolência, o sincopado, era mais quadrado, né? Então, é o que eu te falei, eles faziam a melodia para depois fazer o ritmo. Aí veio a malevolência dos negros, né? Acostumados a tocar em ritmo, ritmo, ritmo. E não é ritmo fácil, não. Eles têm Sem o 6 por puritanismo, 8. né? Sem ter aquele, né? Aquele É, puritanismo. claro. E os ritmos difíceis Que também. seria uma agressividade, né, na época, né, o Exatamente. movimento corporal. Então não É. tinha esse puritanismo todo. Então, até aquela coisa era assim, tipo, nossa, era até meio pecado, era uma coisa assim, né? Não, isso não pode, porque é feio, é coisa do demônio, esse Você vê o tipo de rock, né, com o coisa. Elvis, né, como é que foi? Então teve muito preconceito nesse sentido. Então, foi nisso que o jazz veio lutando e o samba também, durante todo o século XX, para a gente conseguir quebrar todas essas barreiras e unir o erudito com o popular. E conseguimos, né? Hoje, Conseguiram. poxa, com certeza. E você falou também das bandas militares, e até uma pergunta que eu ia fazer é uma conexão interessante, né? O jazz, ele tem as suas raízes realmente vindas da Europa, mas os militares, as bandas militares formadas por negros que levaram o jazz para a Europa, não é mesmo? Sim, assim, eles tiveram os primeiros contatos realmente com instrumentos, por exemplo, no fim dos 1800 houve aquela guerra nos Estados Unidos, uma guerra entre eles mesmo, A com o Guerra de Sul, Secessão. guerra de secessão entre o Norte e o Sul, né? E, nossa, eles atacaram o Sul violentamente. E quando acabou a guerra, sobrou muito instrumento, que eles foram embora, né? Então, o negro teve o primeiro contato com um instrumento de sopro ali, foi no fim dos 1800. Então, foi o primeiro contato que eles tiveram com um trompete, um sax, uma coisa que eles não tinham até então, né? O violino, né? Violino. Então, essas bandas militares, de certa forma, influenciou e deu acesso a eles começarem a tocar os instrumentos de sopro. Até então eles não tinham contato. Então eu acho que as bandas militares ajudaram, infelizmente, né, não de uma forma que a gente queria que fosse, Espontânea, né? mas dessa forma ajudou sim. Eles começaram a ter contato com os instrumentos de sopro através das bandas militares. Legal. Uhum. E, Mauro, eu também queria saber, a gente estava conversando aqui sobre o samba, ele ser uma música muito tocada nos centros populares, né? A gente estava até conversando sobre esse preconceito, essa marginalização do samba. Como que o samba, para você, expressa a cultura popular? E como que o samba expressa a cultura negra? Se tem alguma característica estética, ou uma característica sonora, ou a própria essência? Explica um pouquinho pra gente. É porque ele fala a realidade, né? Ele fala o sentimento. Isso populariza, todo mundo tem. É o sentimento. É o É cotidiano. o cotidiano. É o cotidiano. Então isso é popular. É por isso que ele chega em todos os cantos, Uhum. né? Fala de relacionamento, fala de uma
fala da cultura, né? Por exemplo, vamos colocar um samba enredo. O que é um samba enredo? O samba enredo você viaja por todas as vibes. Você vai desde a tecnologia para a mitologia, né? O que é um desfile de escola de samba? Desfile de escola de samba é um teatro a céu aberto. Nossa, é maravilhoso, né? Um teatro a céu aberto. Maravilhoso. Tema, estação 1º de agosto de 2024. Né? É sobre os relógios adiantados. O que tem a ver relógios adiantados com o surgimento da cidade de Bauru? Você sabe? Não, Você sabe? não sei. Eu também não sabia. Aí veio a sinopse lá. Então, você viu como que é a cultura. O samba é isso, a escola de samba é isso. Vai levar o conhecimento ao povo. Nossa. Né? Então, essa, como se diz, fraude, né? A malandragem dentro da política, né? Já vem de lá. Tem os relógios adiantados que falam, ó, vamos adiantar os relógios. Perderam uma sessão. O que da seria Câmara. adiantar os relógios? Fiquei um pouco curiosa. Então, Porque eu tive várias eu não sei se eu interpretações. posso estar passando tudo, entendi. né? Mas assim, só por cima, você vai entender, né? É que Bauru não existia, né? Existia... Era uma comarca. Era uma comarca. É. E Piratininga, era Lençóis, tal, esqueci o nome agora, né, da localidade. Aí teve um vereador de Bauru que foi eleito, mas depois ele foi destituído, criou uma revolta ali, um grupo dele ali, fez um combinado, adiantaram lá os relógios, fizeram a sessão, sem aqueles que queriam impedir um processo lá tal, e aprovaram na calada da noite, como se faz muito, né, na madrugada aqui, a toque de caixa, tiraram um carro de boi todos, uma vez aprovado, todos os documentos, puseram no carro de boi, trouxeram e fundaram a comarca de Bauru, a Câmara Municipal e tudo mais, enfim, uma história assim, dos relógios adiantados que... Seria esse controle, então, na política, na organização da cidade. Quando os caras acordaram, já existia Bauru. Ah, entendi. Você entendeu? Que não era para existir. Exatamente. Porque Bauru estava tendo progresso. E onde era a cidade lá, boa comarca, né? Vigente na época lá, estava ficando para trás. Então, essa visão de trazer para cá, fizeram com que eles adiantassem o relógio, deram um relógio golpe. 1 hora para fazer a sessão. E fizeram a sessão e aprovaram o município de Bauru. Aí a hora que os caras chegaram, Não tinha mais o que fazer. não tinha mais o que fazer, eles já tinham aprovado. E quando eles chegaram já estava vazia, então já estava vindo tudo para Bauru. Então você vê como o carnaval e um samba enredo engloba a história. Eu acho assim, é a arte que mais agrega valor, cara. É impressionante. Também O nego acho. fala, mas carnaval Nossa. desculpa, só putaria, só não Nada sei a o quê. ver. Não, cara, pelo amor de Deus, aquilo é história. A história é história, é arte, é cultura, é dança, é música. Um desfile de carnaval, ele engloba todas as artes. A beleza, a Todas as criatividade artes. de cada Moda. setor de uma escola de samba. Todas. Eu costumo dizer o seguinte, Todas. né? Se na política, se a organização fosse como é dentro de uma escola de samba, Nossa. você ia ver que coisa maravilhosa que ia ser. Tem que Você funcionar entendeu? como um relógio. E ali você aprende cultura, você aprende história, você dança, é música, é moda, nossa, é coisa mais linda. Eu acho a maior arte assim, do Brasil mesmo, cara. É um desfile de escola de samba, assim. Puxa, tá tudo ali, sabe? Cada escola traz a sua, uma história diferente tá para tudo contar. ali, tá É tudo uma ali. coisa maravilhosa. Maravilhoso. Incrível. Incrível. E, Raninho, a gente estava conversando aqui sobre os grupos, a sua própria banda. Uma coisa que, nos meus estudos sobre jazz, que o jazz é um gênero musical em que as bandas, elas
cada membro da banda tem o seu protagonismo, ou seja, ela é simultaneamente coletiva e individual. Sim. Você poderia contar um pouco sobre isso e como que a improvisação ela faz com que esse músico que está dentro dessa banda ganhe esse destaque? Sim, é assim, ó. O jazz ele funciona da seguinte maneira. Ele tem uma composição, ele tem um tema. É um tema. É como aqui, a gente tem um tema, né? A gente está falando sobre jazz e samba. É um tema. Aí, na hora dos improvisos, o Mauro mandou agora. Ele falou um monte de coisa, tal, pá. Seria um improviso dentro desse tema. Eu também falei sobre o jazz, tal, então eu também improvisei aqui falando. Então, o jazz funciona assim, tem uma composição, um tema que é feito em cima de uma melodia, uma batida e uma harmonia pré-concebida. Harmonia pré-concebida, o ritmo também, vamos fazer assim em jazz ou em Dixieland, alguma coisa. Então, esse tema é pré-concebido. Aí vai chegar no meio desse tema, vou passar para o saxofonista falar o que ele tem para falar sobre esse tema. Entendeu? Que está sobre essa harmonia e essa melodia que está pré-composta. Agora ele vai improvisar e falar sobre esse tema que está aqui. Então ele vai contar a história dele dentro daquele tema, o que ele tem a dizer dentro daquela harmonia. Então ele vai solar. Aí tem um trompetista, passa para o trompetista falar também, que seria fala, igual a gente está falando aqui. Exatamente. É uma fala sobre um tema que está ali escrito. Aí tem o solo da bateria em cima disso. Então são as improvisações que ele vai poder falar sobre aquilo. Então o que ele tem que ter? Uma certa técnica para saber improvisar dentro daquele tema, dentro daquela harmonia pré-concebida. As escalas que ele pode usar, certo? Ele tem que ter argumento. É como se a gente chegasse aqui e você perguntasse para mim, joga a bola para mim, e eu não tivesse argumento. Eu ficar aqui meio fazendo aquele solo meia boca, entendeu? O Mauro também. Tem que ser. Então, na verdade, o improviso na música do jazz é o argumento que ele tem para falar sobre aquele tema. É o repertório de tudo que ele já estudou. Exatamente. Deixa eu fazer só uma colocação aí. É que dentro do meio musical, a gente costuma dizer o seguinte, o instrumento ele fala. Isso é pro bom músico. Você sente isso. Você está ouvindo, às vezes, um solo de guitarra, você fica encantado. Ele está falando. Você tá te passando um sentimento, um solo está te passando um sentimento. Tem hora que você ouve uma música, você não dá a mínima, passa por você, você nem... Então, principalmente na categoria jazz, né? Ele tem que ser músico bom. O instrumento vai falar. É o que eu te falei. Senão ele não vai encaixar num grupo de jazz de forma nenhuma. Aí que ele vai conversar e mostrar de coração mesmo o que ele tem a passar, né? E quando ele acerta, é o que eu te falei, puxa, não tem como, porque é uma linguagem universal, né? Uma linguagem universal. A pessoa pode não entender nada, mas a hora que ele vê aquilo de perto, meu, que bacana, cara, nossa, isso tá entrando em mim, de uma certa forma. Entrando, porque ele tá falando, ele tá, sabe, expondo. A hora que o músico tá solando, ele tá aberto, ele tá expondo o seu coração, ele se despe, né? Por isso que o jazz ele é tão denso, tão, né? Então aquela coisa tão, e acredite, tão verdadeira, né? Acredite nisso que eu vou te falar, ele sabe disso. O músico, pelo som, ele é capaz de definir a marca do instrumento. Né? Você acredita? Ele conhece, ele fala, opa, essa guitarra é Fender, hein? Precisa. É Fender. Incrível, é a mesma nota. Você tira em todo instrumento. De tão apurado que ele, quando é um músico apurado, ele... Exatamente. Ele consegue definir a marca do instrumento. E o samba também tem essas improvisações, né? Tem tudo isso aí. Com certeza. Então, engraçado, né? Os gêneros musicais, eles têm características aí muito semelhantes, né? Muito. Que a gente está trazendo aqui. É uma história muito parecida, né? É a colonização, a escravidão, que aqui infelizmente durou 300 anos. E o samba é um encontro também dos afro-brasileiros com a música europeia. E o jazz é um encontro da música europeia com os afro-americanos.
É isso. E você também, eu fui pesquisar um pouco, né, sobre a vida de vocês, falei na introdução, você é apaixonado por bebop. O que é esse subgênero de jazz? Eu sei que é um movimento social, político e musical. Uhum. Conta um pouco mais sobre o que é o bebop. Vamos lá. Separou um textinho aqui. Artigo 5, inciso 6. Bom, então, assim, nos anos de 1900 até 1920, a gente tinha o jazz de New Orleans, né? Que a gente já falou aqui. Aí, a partir do momento que eles montaram uma base militar em New Orleans, fechou todos os cabarés, fechou, porque os soldados estavam indo na noite e se acabavam, né? Chegava no treinamento, os caras estavam tudo de ressaca. Então, por decreto, fechou New Orleans. Aí, primeiro êxodo, os músicos foram tudo para Chicago, todos para Chicago. E foi lá em Chicago que tudo aconteceu. Aconteceu tudo lá, entre a década de 20, por exemplo. Tudo aconteceu em Chicago. As primeiras gravações, o jazz de New Orleans e o jazz de Dixieland. O jazz de Dixieland já é o jazz feito em Chicago, em 1920. Aí, o que aconteceu? Nos anos 30, começou... Esse encontro dos músicos de Chicago com os músicos de New Orleans, que migraram para Chicago, nasceu o swing, as grandes orquestras, na década de 30. O estilo swing surgiu no encontro do estilo dos músicos de Chicago com os músicos de Nova Orleans, os quais, nessa época, empreenderam o segundo êxodo, que eu já te falei, e aí começou a formar as big bands, as grandes orquestras. E aí foi o primeiro show business da história. Foi na década de 30. Então tinha grandes orquestras de Glenn Miller, Duke Ellington, Fats Henderson e várias. E o que aconteceu aí? Começou a ter um certo refinamento europeu, com um rigor acadêmico que fez o jazz perder muito da sua expressividade, mas com uma entonação mais limpa, né? Eles deram uma limpada no jazz, assim, para ficar mais comercial, né? Nessa época. Isso tornou o jazz mais palatável para o grande público. Foi também a era dos grandes solistas, como o saxofonista Coleman Hawkes, clarinetista Benny Goodman, baterista Jenny Krupa, orquestras de Count Basie, Benny Goodman, Glenn Miller. Aí, no fim dos anos 30, já era o maior negócio musical de todos os tempos. Então, era aqueles grandes bailes com aqueles grandes orquestras, mas era aquele jazz careta. Careta. Era um jazz Sim. careta. O cara tinha que tocar ali pro povo dançar, tal. Ele não podia, poucos, tinham só os improvisadores ali que já eram aqueles mesmo, os solos bem curtos, né? E tentando domesticar. E um público mais jazz. refinado também, que frequentava. Né? É o jazz tocado pros brancos, na verdade, né? Eram salões de brancos da sociedade americana da época, eram os negros tendo que tocar ali para os brancos dançarem e daquele jeitinho mesmo, caretinha, bonitinho. Aí, nos anos 40, surgiu o bebop. Que era radical. Porque aí o estilo swing se tornara muito comercial, manipulado comercialmente. Mas no jazz, quando um estilo ou uma forma de tocar se comercializa, o curso do desenvolvimento se inverte, sua direção numa tentativa mais ou menos consciente de romper com o estilo fácil, do estilo swing. Aí surgiu um grupo de músicos em Nova York com algo novo a dizer. Um novo estilo foi denominado bebop, em uma alusão onomatopeica ao salto do intervalo mais apreciado na época, a quinta diminuta descendente, que foi um intervalo principal do bebop, antes usado apenas como acordes de passagem. O que caracteriza o bebop são as frases velozes, nervosas, que às vezes soam como retalhos de uma melodia.
Na lista dos mais importantes, aí tem Thelonious Monk, o baterista Glenn Clark, o guitarrista Charlie Christian, principalmente o trompetista Dizzy Gillespie e o saxofonista Charlie Parker. Esse último foi um personagem genial do bebop. Apesar de ter morrido com 34 anos, assim como Louis Armstrong, foi um gênio do jazz tradicional. O bebop se tornou um paradigma do jazz clássico moderno, entendeu? Para você entender o jazz, você precisa entender o bebop. Então, o que foi? Os músicos de jazz, eles se cansaram um pouco de tocar o swing daquele jeito, porque o jazz estava se perdendo, ele estava se comercializando. Então, acabavam os bailes, eles iam para os bares aí onde eles se encontravam para fazer as jam sessions, né? E ali, eles tinham a liberdade. Vamos ser nós mesmos. Vamos ser nós mesmos agora. Vamos nos despir e vamos tocar para valer. E o bebop começou ali, porque os caras não aguentavam mais esse estilo do swing. E em Nova York, aí já tinham os músicos mais preparados, mais cultos e tal, e o bebop se explodiu na cidade de Nova York mesmo. Então, acho que o bebop é a ruptura com isso, é o começo da improvisação mesmo, de verdade. Eu acho que o jazz existe antes do bebop e depois do bebop, porque depois do bebop, aí veio o hard bop, o free jazz, né? Mas até o bebop que deu essa liberdade. E você vê também que eles estavam bem nervosos também nessa época, né? Porque foi uma época de segregação, né, entre exatamente. brancos e negros. Eles não podiam falar, então eles transmitiam toda a raiva tocando. Então você vê alguns solos que você vê que o cara tá muito bravo, cara. Ele tá muito bravo, ele tá ali... Aí rasga. Esse cara tá tentando dizer alguma coisa. Não é só música ali, não é só notas ao léu. Ele tá tentando dizer alguma coisa, ele tá muito bravo com o que tá acontecendo com eles, né? Então o bebop também começou com toda essa revolução, que na época já começou o Martin Luther King, os ativistas, o Malcolm X e vários outros já começaram aquelas passeatas enormes, né, para tentar virar aquilo, e o bebop começou junto com esse ativismo, mais nervoso, mais de botar a cara mesmo, de falar, agora a gente vai se unir e a gente tá bravo, sabe? Então, acho que o bebop foi um movimento, né, revolucionário. Foi um movimento revolucionário nesse sentido. E é por isso que você é apaixonado. Sou. Adoro o bebop, adoro. Eu acho... É o que eu te falei, é um paradigma do jazz, né? Pra você entender o jazz, você precisa entender o bebop, porque Legal. tá tudo ali. Toda a mensagem que eles queriam, toda a técnica, toda a loucura também, porque aí começou nessa época a heroína, né? Eles fumavam muita maconha, né? Mas a gente sabe que a maconha não vai matar os caras. Mas a heroína, quando pintou, foi a época que pintou heroína. Então, E muitos... pintava dentro dos grupos de jazz? Então, eles né, aplicaram muita heroína, né? O Charlie Parker morreu com 34 anos. A hora que o cara foi pegar ele, foi dar o atestado lá, o cara deu para ele tipo 70, ele tinha 34, né? Então os caras entraram de cabeça também na heroína nessa época, e muitos não conseguiram sair disso, né? Então tem esse lado também que foi bem triste, né? Bem triste, mas é isso, tudo na vida tem seu lado pessoal que também não foi fácil deles aguentarem, foi um né? movimento difícil de Usaram a heroína enfrentar. também para sair um pouco da realidade que eles viviam, né? Infelizmente. Sim. E, Mauro, a gente conversou aqui sobre o carnaval, sobre o samba. O samba também tem os seus subgêneros, assim como o jazz. Eu queria saber quais são as características do samba enredo, do samba canção, e se tem alguma diferença do samba enredo com a modinha. Modinha? Com as modas de carnaval, né? As modinhas de carnaval. Tá. As marchinhas, no caso. As marchinhas. Marchinhas, sim. E
Para mim, a diferença está no ritmo, né? A marchinha partiria mais para sátira também, né? Mais para sátira. E o samba-canção mais para sentimento, relacionamentos. E o samba-enredo mais para história. Ah, Seria entendi. essa a diferença que eu entendo. Fora o ritmo, né? E você perpassa por esses estilos? Qual que você mais tem aproximação? Qual subgênero do samba você tem mais aproximação? Tudo. Tudo. Samba? Tudo. Tudo que tiver. Eu sou apaixonado por marchinha de carnaval que acabou. Quantos carnavais? E você imagina o que era um carnaval antigamente. Você falou, né, das 11 às 4. Vai fazer um carnaval das 11 às 4 no Bauru Tênis Clube naquele tempo. Você não faz. Você tem que acabar às 6 e ainda os caras estão dando garrafada se você parar. Não é para parar. Então, e marchinha. Então, é uma coisa divertida, né? Sátira e tal. Tem seu encanto. O samba-canção, o samba, o sentimento. Não precisa falar mais nada, né? Tá falando de sentimento. Um samba mais romântico. É romântico, tudo, né? Sentimento. Aí, de paixão, de traição, né? De dor de corno e tudo mais. Então, Tem de tudo. Tem de tudo. Então, Tem para todos os sentimentos. E o samba enredo, ele encanta pela história, né? Você viaja por tudo. Pela ficção, né? Pelo cotidiano. É um samba de enredo, né? De enredo. Ele é feito para acompanhar o tema da escola. O tema né? da escola. O tema da escola. Como eu disse, né? Mitologia. E o prazer, você sabe que você está ensinando a quem não teve acesso à cultura, você entendeu? Nossa. Eu acho que a gente tem uma coisa até colonialista e embranquecedora de a gente acreditar que a gente vai ter acesso à informação, à história, somente nos livros. E tem outras formas de comunicar essa história, não é? Isso aí você buscou nos livros e trouxe. Exatamente, para outras formas de expressão, né? Trouxe para passarela. Mauro, eu também tenho uma pergunta que, conforme eu estava lendo sobre o samba, no seu surgimento ali na década de 20, de 30, quando chegou, por exemplo, quando de fato o Brasil começou a se globalizar, a gente começou a importar algumas referências dos Estados Unidos, houve uma preocupação do samba, de manter as raízes do samba. Então, em 1960, eles formaram um grupo, alguns músicos de samba, formaram um grupo com medo de que o samba perdesse suas raízes. O que você acha hoje? Você acha que o samba ainda mantém as suas raízes? Ou por qual meio que essas raízes são mantidas? Se continuam ainda pelos centros populares? Ou se você acha que a indústria apropriou o samba e perdeu, acabou, enfim, o samba acabou perdendo a sua essência por uma razão comercial? Ou são os dois? Assim, passou por isso mesmo, né? Até na época de Carmen Miranda, né? Guevara, Exatamente. Mas houve muita gente que lutou muito, né? Em defesa do samba. Eu acho que ele não perde mais as raízes. A gente passou um medo enorme quanto a isso. Porque o próprio externo, né, o europeu, o norte-americano, né, o mundo se encanta com a originalidade do samba. E hoje em dia está tudo muito próximo, né? Eles vêm muito para cá, então há uma invasão deles aqui em busca dessa originalidade. Se você já se percebeu que se transformar, se aproximar muito do estilo deles, Claro, você perde o encantamento. Você entendeu? O que atrai eles é justamente a originalidade nossa, a nossa criatividade do samba. Então, para não perder esse encantamento, se mantém. O que o samba não faz mais tanto sucesso como antigamente é com o surgimento dos novos ritmos, né? Tudo muda, né? Com o tempo, né? Tem muitos novos ritmos aí. E sempre, às vezes, até com revolta, aí vem como se diz, o funk. Então, são outros que vão se abrindo para a juventude, né? Vamos colocar por que perde espaço também. Compositores.
Eu falo da tecnologia, a cultura, né? Você vê, tem um texto aqui muito bonito, então você... Isso aqui atrapalha muito, né? Hoje se escreve tudo errado, hoje já não se tem mais crítico. Antigamente tinha muito crítico. Para você cantar antigamente, você... Cara, não vou citar nomes, mas você sabe, né? Porque é difícil. Hoje em dia todo mundo canta. E não canta, né? O cara não canta. Mas vende, ganha milhões, não tem voz. Antigamente era difícil você cantar. Antigamente era difícil você expor um texto, porque o crítico... Cada frase, cada linha tinha muita... Sabe, o crítico em cima analisando. A língua portuguesa era muito respeitada. Hoje não se tem respeito mais com a língua portuguesa. Você que é universitária sabe que para entrar hoje numa redação, o que acontece com a grande maioria? Né? Acho que é o tema que mais... Bomba. Né? A nota, se eu não me engano, é mais alta, né? E conta muito, né? Mas é difícil hoje em dia. Então, o samba tem tudo isso. E eu acho que muita gente não vai hoje por um concurso, se perde, não tem muito compositor participando, porque o cara não tem isso, né? Não estuda muito, não lê muito. Como é que ele vai fazer lá? Esse lado da composição... Antigamente tinha muita gente que lia, estudava, escrevia bem. Sim, nossa. Escrevia muito bem, né? Letras lindas, melodias lindas. Hoje é tudo cortado, tudo... E não dá pra fazer um samba cortado. Né? Entendi. DP, não sei o quê, não vai dar muito certo. podado. Hoje, por exemplo, o cara olha uma letra maravilhosa, pô, mas isso aqui não é comercial. Então a gente vai cortando ali, uma coisinha ali, deixa só aquela coisa óbvia para vender, sabe? Para o cara ter uma venda, mas realmente a qualidade vai ficando a desejar, né? Você acha que o jazz também sofre essa ameaça da indústria? Porque a gente fala, assim, sobre o celular, sobre as pessoas, como elas... como mudou essa forma de consumir música, né? Os streams aí estão aí para individualizar e para trazer outras formas de música que são mais eletrônicas, mas a gente tem que também entender que tem uma indústria por trás, né? Que tem um interesse ali de como moldar esse gênero. Você acha que o jazz também sofre essas ameaças ou que o jazz ele vai fazer assim como foi no século XX, né? Vai se radicalizando? Assim, como o jazz é uma música libertária, ele aceita também esses tipos de mudança. Eu acho até que mais que o samba, né? Porque o jazz, ele, ao mesmo tempo, ele engloba a música latina, ele se deixa entrar outras influências, até o jazz eletrônico, né? Que a gente ouve hoje, o lounge, né? Hoje é o lounge. É aquela música instrumental, com aquela batida lounge, tal. Então, eu acho que ele sofre menos com isso, ele por ser essa música aberta. Mas, claro que passou por momentos ruins, mas eu acho que ele não morre, não morre. Ele se reinventa, Agora é aquela hora de eu ler aquele pedacinho que fala sobre isso também, como ele se reinventa, né? Claro, pode mandar. Assim, a história do jazz é um fluxo ininterrupto como uma correnteza de um rio, que sai de New Orleans até os dias de hoje. São as mesmas águas que correm. Visto retrospectivamente, até as rupturas, as revoluções, como a do bebop e a do free jazz, parecem inserir-se dentro de um processo unitário e necessário. Não importa se essa correnteza vai de uma época a outra, em cataratas, formando redemoinhos e cachoeiras, o fato é que ela sempre segue adiante, e é sempre a mesma. Nenhum estilo substitui ou é melhor que o outro. Cada um absorve o estilo anterior. Na verdade, todos os anteriores. Então, o jazz tem isso. Ele não deixa de absorver o que, né? Como se fosse um rio que vem desde 1900, 1920, correndo, passando por cataratas e redemoinhos, mas é a mesma água.
Ele só vai se moldando ao tempo que ele está. Mas as origens estão ali. Não tem como deixá-las. E você vê o que eu falei do samba, né? Que se Sim. mantém mesmo, né? Se mantém. Exatamente. Passou por essa fase, mas ele tá aí e eles vêm em busca dessa essência, dessa originalidade. Se perder essa Você essência... viu o que ele falou de Glenn Miller ali atrás, tudo isso ficou. Não se dança Glenn Miller hoje em dia e tal. É. E o jazz original é esse que toca. É esse que toca agora. Isso. É a originalidade que se mantém. Tudo passa por transformação e acaba voltando. O que é A verdadeiro... criação. O que é verdadeiro é O que é difícil. verdadeiro. Então vocês... porque eu sinto que existe até um medo, né? De qual será o futuro da música com a tecnologia. É o que você disse agora há pouco, né? Da indústria. A indústria precisa de inovação, ela precisa vender, ela precisa do novo, ela precisa de alguma coisa diferente. Aham. Porque tá todo mundo... Você descobre uma coisa, todo mundo vem fazer igual. E você precisa do diferente para você se destacar, para você... A indústria precisa disso. Mas no final das contas, a essência sempre permanece. A tecnologia, Né? ela é muito boa sabendo usar, né? Eu também acho. Você sabendo usar ela é excelente, não tem como. Ela pode ser uma aliada, né? Ela pode ser uma aliada, com certeza. E ela pode ser também uma coisa que também estraga o negócio. Muita tecnologia, também você pode estragar a essência, que tem que ter um lado humano. Não tem como, sabe? Você vai fazer um samba eletrônico, né? Com bateria eletrônica, com... Pô, cara, tudo bem, você ouve, mas você não quer, você quer ver os caras ali de perto, batucando mesmo, de verdade, entendeu? Então, quando a tecnologia ela é bem usada, eu acho que é muito legal. Hoje você vê o nível de gravação, né, dos estúdios, pá, coisa e tal, né? E eu faço muito estúdio também. E às vezes a pessoa quer botar muita tecnologia também naquele som, acaba empastelando ele, fica uma coisa, não é aquilo, né? Eu acho que tem que ser mais verdadeiro pouco, perde a o essência. som que vem, não pode ser com tanto efeito, com tanto, né? Então eu acho que tem que saber usar, cara. Eu sei que o Maurinho, ele tem um canal no YouTube, tá? De vez em quando você posta algum vídeo, né? Tem as redes sociais. Você também tem as suas redes sociais. Eu acho que vocês também, como músicos, como artistas e, sobretudo, como pessoas públicas, vão se apropriando também desses recursos, né? Sim, Afinal, sim. vocês precisam se comunicar com as novas gerações, né? Necessário. E outra coisa, a gente, antes de ter internet, a gente era refém de gravadora, televisão e rádio. Só existia essas três hipóteses de você divulgar o seu trabalho. E tinha que ter muito dinheiro para Tinha você que ter muita chegar lá. grana, porque senão... você investiu, ou a gravadora tinha que investir em você muita grana para conseguir divulgar a sua música no rádio e na TV. Pronto, ponto. A partir do momento da internet, hoje, você pode divulgar o seu trabalho para o mundo. Você grava em casa. Você não precisa de uma gravadora mais para investir em você. E você gravar um disco. Você tem um home studio hoje que você grava um disco em casa. No outro dia você põe nas plataformas, o mundo está te ouvindo. Então eu acho muito legal isso, sabe? É muito bacana. Quando você sabe usar, mas tem um monte de informação, claro, tem um monte de coisa, mas se você se aprofundar, tem muita coisa legal. Você fala, hoje não tem música boa, no meu tempo que eu acho que você não está procurando. Tecnologia é espetacular, É, porém muito perigosa. exatamente. Tem muita coisa boa hoje, muita coisa legal, muita porcaria, mas tem muita coisa boa também. Só você saber procurar, se aprofundar. E outra, essa coisa de você poder lançar um disco, gravar, ficou muito mais fácil com a tecnologia e a internet, né? Nossa, divulgação de Tem trabalho. acesso a tudo, né? Você tem Falando da acesso. música, você tem acesso a tudo. Poxa, Eu não preciso mais ter um acúmulo de nada em casa hoje. Quero ouvir aqui o Nat King Cole. Pronto. Eu tá tenho ali. tudo aqui de Nat King Cole. Quero Exatamente. Claro. ouvir o quê? Né? Xinguinho, Clara Nunes, tudo, Clara não Nunes. conheço. Tá aqui. Tudo aqui. Não precisa mais aquele acúmulo de coisa, né? De fitas, de vinil. Dá medo um pouco. A gente tem um certo medo, claro, porque É novo, né? É novo. Tudo que é novo, a gente tem um certo medo, claro, mas eu acho que ainda somos humanos ainda
não somos uma inteligência artificial. E para finalizar aqui, eu gostaria que vocês dessem um recado para os jovens, né, que ainda não conheceram o trabalho de vocês, para as pessoas que ainda não conheceram as noites daqui de Bauru. Sim. Queria que vocês dessem um recado aqui para finalizar esse segundo, na verdade, episódio. Vai lá, Mauro. O que eu posso dizer? O que eu posso dizer é como referência do meu tempo, né? Da minha época de jovem, até antes de ser músico. A pessoa tem que sair, saia mais, se divirta mais, você entendeu? Viva o hoje. Isso que eu tenho que dizer para eles. Procure o conhecimento. É uma coisa que você adquire e ninguém vai tirar de você. Você entendeu? Você vai te dar argumentos, né? Para você, né? Exatamente. Para você fazer frente a opositores e tudo mais. É libertino, né? Conhecimento é tudo isso. Então é ter sempre lutar pelo aprendizado, conhecimento. E o que eu fiz da minha vida, fazer sempre procurar fazer o que gosta, tá? Com certeza. Eu acho que o melhor remédio que você tem para sua vida é fazer aquilo que você gosta. E, cara, se divertir, isso eu posso falar para eles. Eu aproveitei muito, fui a muitos bailes, muita banda, isso me inspirou. Eu cantava desde pequenininho, ouvindo rádio, mas quando eu saía para a noite tinha Moderson Six, do Odair. Estilo A. Aí vinha o Atuais de Duartina. Bauru tinha, né, banda modelo 7. Nossa, o Felício cantando aqui em Bauru, né? Então, era muito jovem na rua, na noite. Todos os clubes, onde você ia estava lotado, só músicos bons, você entendeu? Arte bem feita, né? É verdade. Então a pessoa tem que, para tudo, para você fazer o seu trabalho do cotidiano, do dia a dia, bem feito, você tem que estar feliz. Eu acho que procure ser feliz. É isso que eu tenho que passar para eles. Sem felicidade, cara, é sofrimento. Bauru é uma cidade muito musical, né? Ela tem uma história musical muito forte, né? Então, você vê, já foi o maior entroncamento de ferroviário da América Latina, então aqui vinha gente... Aqui era uma New Orleans, entendeu? A gente leu sobre New Orleans, essa confluência de gente de... Bauru era uma New Orleans. Porque vinha gente aqui do Brasil inteiro, da América Latina inteira, descia aqui, então sempre... As autoridades passavam por aqui. Eram os hotéis tudo cheio, os clubes todos cheios, aquela noite efervescente. E aí veio também a primeira televisão da América Latina, a primeira televisão do interior da América Latina foi em Bauru, na década de 60. A TV Bauru. Só tinha televisão no Rio e em São Paulo. E a gente, felizmente, através dos Simonetes, né, foi montado o primeiro estúdio de televisão do interior do Brasil. Então, na década de 60, esse estúdio trazia os grandes cantores e as grandes cantoras da época para se apresentar aqui na televisão. E era tudo ao vivo. Tudo ao vivo, não tinha playback, gravação. Um programa de calouros também tinha. Era, né, um programa de calouro, e era tudo ao vivo. Então a televisão tinha uma banda. Essa banda que acompanhava todos os artistas que vinham. Então isso ajudou também Bauru a ser uma cidade musical tremenda, né? Porque aquela banda sobreviveu ali o tempo da TV. Os artistas vinham tranquilo, não precisava trazer uma equipe acompanhando o grupo musical, porque quem estava aqui era um nível muito grande, né? Inclusive tocava o Padê tocou. Acompanhava qualquer um que chegasse. E veio Nelson Gonçalves, Doris Monteiro, Elisete Cardoso, todos os grandes artistas da época, todos vieram para cá. Então, essa década de 60 foi muito efervescente com a TV. Aí na década de 70 também, que aí veio as discotecas, as coisas, e Bauru acompanhando aquela efervescência. E então a gente tem essa escola de música ao vivo em Bauru. Você pode ver. Aqui não funciona, às vezes, o cara monta um negócio, não tem música ao vivo, as pessoas estranham, porque tá tão acostumado a ter, que tem essa coisa de Bauru ser uma cidade musical. E né? Tinha bandas marciais, né? Bastante. Nossa, a banda do Liceu formou tantos alunos, tantos, né,
formas de metais. Música. Puxa, o Bauru Então muito não rico. falta opção, né? Não falta opção. E não quando falta. eu vim pra cá, né? Eu vim pra cá em 2019, foi por meio do Discodécadas, né? Desse projeto que eu comecei a conhecer de fato que Bauru é uma cidade riquíssima em talento musical, em cultura, né? Sim. Porque tem essa história toda, né? A gente tem essa história toda aí de músicos e bandas e com isso a gente se aproveitou disso, né? E eu tô aí até hoje, tô na noite tocando. Além do jazz, eu tô com a banda Doce Vampiro também, que é um tributo a Rita Lee. Temos o tributo ao Gil Caetano, que é a banda Eclipse Oculto. E estamos aí, estamos na noite. E assim, nos inferninhos também, né? Porque eu acho assim, o Tem jazz... que ter isso também. O jazz é o seguinte, ele não tem muito meio termo. Ou você tá tocando de terno e gravata, num coquetel chique, pá, você tá ali, ou você tá no inferninho. Pra galera assim, ensandecida mesmo, curtir, que o jazz é uma música de gueto, sempre foi, sabe? Até hoje em Nova York, você vai lá, as casas de jazz são no porão, entendeu? Então é assim que a gente vai sobrevivendo na noite bauruense. Muito legal, muito bom. Bom ter conversado com vocês, bom ter trazido compartilhado, vocês terem legal. compartilhado esse repertório com a gente aqui do Discodécadas. Muito obrigada mesmo. Eu que A agradeço. gente que agradece a Poxa, oportunidade, esse espaço imagina. que você deu, Muito maravilhoso, muito legal. E vamos construindo mais pontes aí para conectar a nova turma que vai chegando em Bauru, Sim, né? Sim. Vai nascendo em Bauru com a Isso. cultura que vocês promovem. Uhum. Então, esse é um espaço realmente que foi construído para isso, para criar Com pontes. certeza. Sejam curiosos, procurem, pesquisem, vão ver na noite, vão ver jazz, blues, samba. Né? Um pouco de tudo, né? Um pouco de tudo, é isso daí. Com certeza. Eu cuido de manter isso para mim, assim, o que eu falo do cuidado pessoal, é já deixar justamente isso, né? Por isso a música, de compor essa música aí para deixar, é uma coisa que fica, é para alguém ver. O livro, que é para alguém ler, entender, conhecer, quem sabe motivar. É isso que a gente quer. É isso mesmo, claro, deixar um legado aí. Um legado, isso motiva a gente, né? Exatamente. Com certeza. Bom, encerro com chave de ouro esse segundo episódio do Discodécadas com muita história sobre o samba e o jazz. E antes de me despedir, gostaria de agradecer ao Brechó Mescana, que é o nosso parceiro de estilo durante toda a programação do Discodécadas. O visual de hoje tem os tons vibrantes que remetem ao samba. Lembrando que o Mescana é uma loja que oferece estilo personalizado e comprometido com a sustentabilidade. Então convido vocês a seguirem a loja no Instagram, @mescana.com.br, para conferir as peças disponíveis e reservar as suas favoritas. E não deixem de acompanhar o próximo episódio, onde irei explorar o mundo da bossa nova e do rock com artistas e jornalistas de Bauru. Espero por você. Um grande beijo e até lá!